Nós vencemos e o Sandro fica. Chupa essa manga aí, Luísa Mel. Chupa, santuário. Mas calma que não é bem assim não. Ainda tem um longo processo. O que aconteceu foi que a gente conseguiu convencer o prefeito Rodrigo Manga a recorrer. Agora tem uma longa batalha aí pela frente para combater esse lawfare, que na verdade a gente sabe que são esses santuários, mantenedouros, que usam, através de algumas ONGs, de satélite, entende? Lawfare é quando eles se utilizam do Ministério Público ou algo parecido para arrancar animais de dentro do zoológico, demonizando zoológicos, ainda mais um zoológico tão importante quanto o zoológico de Sorocaba, que sim, cara, lá a gente tem muita pesquisa científica, são atrelados a museus, dezenas de centenas de artigos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, é importantíssimo o zoológico, o Sandro é muito bem cuidado lá, sim, como eu provei aqui, mas eu vou explicar toda essa história, porém eu tenho que ver aqui o Rodrigo Manga, cara, que ó, independente de política, não tô de lado nenhum aqui, mas, meu irmão, foi bonito de ver isso aqui, pelo menos, se liga. Libere o Sandro. Rodrigo Manga, por favor, libere o Sandro. Liberte o Sandro. Liberte o Sandro. Libere o Sandro. Gente, esse vídeo vai para o prefeito Rodrigo Manga, de Sorocaba. Ele libera o elefante Sandro do zoológico. Não vou liberar! Sabe por quê? Porque os técnicos da prefeitura entendem que o melhor lugar pro Sandro ficar é aqui, onde ele já mora há mais de 40 anos. Graças a uma sugestão já antiga, nós vamos ampliar o ambiente que ele fica para que ele fique melhor ainda, para que ele viva melhor. Mas não é vocês com a lacração que vão decidir o futuro do elefante que pertence a Sorocaba, que as famílias de Sorocaba amam e que vive muito bem aqui. Estamos recorrendo hoje da decisão judicial. Fica, Sandro. Vem morar em Sorocaba. Vamos juntos fazer essa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Compartilhe esse vídeo. Quarta-feira eu estarei lá no zoológico. Segue o canal para que você saiba o horário, tá? Eu vou colocar tudo direitinho aqui, mas será quarta-feira, dia 16. É porque é preciso manter, sabe, essa ideia viva para que o Ministério Público entenda que recorrer valeu, que tá tudo certo, porque eu vou explicar para vocês como funcionou toda essa situação, e você vai ficar boquiaberto. Eu falo assim, não é possível que foi assim, mas foi. Se liga na história, o Ministério Público pediu um laudo a um veterinário. Detalhe, esse veterinário não tem especialização, como mestrado e doutorado. Por exemplo, dentro da área da biologia, sou biólogo, mas eu tenho minha especialização, que é o mestrado em zoologia. Logo, isso me habilita a ter o TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, que é acima do ART, ou seja, eu sou o chefe. É como se você tivesse dentre os médicos, as suas especializações. Um especializado em neuro, outro especializado em pediatria, e por aí vai. De modo que um clínico pode atender, mas ele vai estar sempre subordinado, por exemplo, quando se trata de crianças, a um pediatra, que é um médico especializado, entende? Esse veterinário não tinha especialização. Mesmo assim, foi lá e deu um laudo a favor da saída do Sandro do zoológico. Mas não para por aí, porque tem muita farinha, tem muito caroço nesse angu. Se liga na parada. Ele deu o laudo de casa, ele não foi ao zoológico. O Ministério Público olhou aquilo e falou, pô, não é possível, velho. Isso aqui não dá, cara. Refaz esse laudo aí. Aí ele foi lá e refez o laudo. Só que ele tinha usado os dados da AISA e não do Sandro, falando que o Sandro tinha artrose. Não, o Sandro, apesar de ter 54 anos, é tão bem cuidado que ele parece ser um elefante novo, mas ele não é, cara, ele só é muito bem cuidado. Sandro não tem artrose, Sandro não tem nenhum comportamento estereotipado, ele é simplesmente bonitão mesmo pelos cuidados. Até comida picadinha, ele recebe, cara, tem todo um carinho, ele sente, na pandemia, ele sentiu falta das pessoas, ele ficava procurando as pessoas, ou seja, a galera, né, desses fofofauners aí, eles não querem que o pobre tenha acesso à educação ambiental, não. Eles querem que o elefante vá para um santuário que ninguém sabe o que acontece. Parece algo só de rico, entende? É uma coisa super elitista. Mas o Sandro tá lá para fazer educação ambiental, ele tá muito bem cuidado. É como se fosse a sua vozinha de 90 anos, vendo Netflix, tu vai tirar ela de lá para colocar num outro local, sendo que nesse local você tem 40% de mortes, ou seja, dos 10 elefantes que foram, 4 morreram, e uma delas morreu porque comeu uma palmeira lá, uma palmeira cheia de espinhos. Olha que doideira. Outra morreu de tuberculose, que poderia ter contaminado todo o plantel. Pois é, foi esse veterinário que deu esse laudo. E não para por aí, porque além dele ter dado esse laudo que utilizava os dados da elefanta ao invés do elefante, ele ainda foi estagiário do zoológico.
Por si só, isso já é parcialidade, para o bem ou para o mal. Ele não deveria ter aceitado, porque se ele conhece todo mundo lá, por que ele aceitou? Ele poderia ter feito um laudo invertido, ele fez um laudo negativo. Mas tem um detalhe, né? Ele tirou C no estágio, ou seja, não foi muito bem com a galera. Eu conversei com as pessoas, eu sou jornalista, posso fazer isso. E sim, as pessoas não gostaram muito da atuação dele lá como estagiário. Ora, um momento perfeito para uma vingança. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas isso está suscetível, qualquer um, nós somos humanos. Você pode, por exemplo, agir pelo bem e pelo mal aí se você tiver uma questão da parcialidade. O ideal é que o laudo tivesse sido feito por uma pessoa que não tem, né, nenhum conhecimento de ninguém lá. Simplesmente chegaria imparcialmente no local e faria uma avaliação. Mas não, ele fez de casa da primeira vez, utilizou os dados da elefanta ao invés do elefante para corroborar o seu dado. Agora, se você não está acreditando nisso, não tem problema. Vai lá na bio do meu Instagram e baixa os laudos. Você vai ficar horrorizado, porque é isso mesmo, é de cair o toba da bunda. E o detalhe, não tem assim uma metodologia do tipo, ele coloca no laudo que o pessoal do santuário tem 10 anos de experiência. Mas cadê a metodologia? Porque ele deveria ter comparado então os anos que o zoológico tem com o Sandro, que são 40. Não tem metodologia. E também é parca a quantidade de artigos científicos de referência. Quase não tem. Caraca, na boa. Eu não sou veterinário não, mas qualquer um veterinário que vê isso aí vai ver que a coisa tá mal feita, velho. Porque isso aí não passa nem para um TCC, na boa. E foi esse o laudo que o Ministério Público aceitou. Só que tem um detalhe. Não para por aí, porque o contralaudo dos técnicos do zoológico foi feito por 5 biólogos e 4 veterinários, todos eles com pós-graduação. Todos eles com mestrado, doutorado. E não foi aceito. Pois é. É o que você está vendo, é a demonização dos zoológicos, os ataques aos zoológicos. Os zoológicos são imprescindíveis para a preservação ambiental. Ver o panda, ver o panda vermelho, né? Ver o mico-leão dourado. Como é que a gente faz essa preservação? Faz assim, ó, pega o mico-leão dourado e aí pega as famílias e distribui ao longo dos zoológicos no mundo inteiro. Um exemplo, bota um pouco no Japão, bota um pouco lá na Noruega, bota um pouco no Canadá, bota um pouco nos Estados Unidos, bota um pouco ali na Itália e fica essas famílias separadas. Por que é importante isso, Henrique? Ora, porque eu preciso de ter banco genético. Quanto mais afastadas essas famílias forem, melhor. Porque eu vou pegar de uma família aqui, vou fazer um cruzamento com a família de outro lado lá, que é para aumentar a variabilidade genética. Está entendendo a importância dos zoológicos? Elefantes, leões estão em extinção. Isso é uma realidade, tá? Eles estão em nível vulnerável. Ou seja, ao invés de a gente estar preocupado, de repente, em colocar o Sandro para cruzar e ter filhotinhos, porque ele não consegue mais, né, namorar, porque ele vai cair ali, vai se machucar e vai se quebrar. Ele tá velho, né? Mas, dependendo, ainda pode ter coleta, quem sabe, né? A gente não sabe. Só que isso era um papel dos mantenedores. Mas esses mantenedores estão interessados em usar o nome fantasia santuário, ficar pregando na internet para acabar com o zoológico. E, meu irmão, tu vai lá na página dos caras, é Pix pra todo lado, hein? Tu pode só ver isso aqui, adote esse elefante, compre isso, compre aquilo, compre esse produto. Ah, meu irmão, ou seja, essa galera que vem dizer que o zoológico é uma exploração, porque cobra R$5, não está preocupado com os Pix que vão para lá. Quanto de Pix? Quanto foi? Como é que é declarado isso? Quanto dá essa parada? Quanto em grana? Porque só o local onde seria esse santuário vale mais de 50 milhões. Olha que doideira. Da onde veio essa grana, velho? Parece que virou zoológico de rico. Olha, mantenedouro é para ajudar os zoológicos. Vê, por exemplo, o mantenedouro que se chama Santuário da Onça Pintada, né? É um mantenedouro que também usa o nome fantasia santuário. Mas ao contrário dos outros que querem destruir zoológicos, eles fazem o contrário, eles apoiam os zoológicos. Eles fornecem material para os zoológicos. Porque tem uma coisa chamada CETAS. CETAS é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Esses CETAS, eles recebem, lá no IBAMA, eles são do IBAMA, um monte de animais atropelados, um monte de, sabe, gambá atropelado, um monte de bicho machucado. Esses bichos que deveriam ser levados para mantenedouros. E não animais exóticos da nossa natureza, como o elefante, o urso, chimpanzé. Por quê? Porque esses animais chamam a atenção, né? Mas aqueles que precisam, que deveriam estar sendo levados para esses mantenedouros, não estão, porque... Será que não leva Pix? E sem contar nas emendas parlamentares. Bom, vocês viram como me atacaram aqui, né? Me atacaram dizendo que eu não tinha formação. Meu irmão, meu currículo está aí extenso na internet. Eu tenho muito orgulho do meu currículo, que, porra, sinceramente,
É um currículo invejável. Desculpa aí. Aí depois me disseram que eu não sou competente porque eu não sou vegano. Ah, meu irmão, dá um tempo. Sustentabilidade é muito diferente de ser vegano. Criar galinha, por exemplo, é altamente sustentável. Comer ovo de galinha é sustentável. Tu jogar o resto de comida para galinha, transformar o resto de comida em ovo, é sustentabilidade. Não tem nada a ver com ser vegano, cara. Isso é fato. Então, assim, não vem com esse papinho não, cara. Aqui você tá falando com um biólogo, você tá falando com ciência. E dessa vez a gente conseguiu dar o troco, dessa vez a gente conseguiu pancar, meu irmão. Só que não para por aí, porque a qualquer momento o elefante pode ser tirado de lá, sim. Então a gente precisa de mostrar força pro Ministério Público, que na minha opinião é altamente influenciado. Aliás, eu vi coisas aí como, por exemplo, santuário de chimpanzé dando comida humana para chimpanzé. Doce pra caraca, doce, sabe, chocolate, etc. O Ibama não foi lá. Não foi lá. Mas por que não vai? Por que vai no zoológico? Simples, porque as pessoas vão aos zoológicos e podem denunciar. Os zoológicos não são santos, mas eles podem melhorar. Vá lá no zoológico, aprecie, denuncie. É para isso, a gente tem que ir melhorando nos zoológicos. Veja, agora o recinto do Sandro vai melhorar. Poxa, que legal, Sorocaba ganha, Sandro ganha. Tu entende a situação? Que coisa interessante? Nós conseguimos, eu estou até de óculos escuros para comemorar. Nós vencemos essa batalha. Nós vencemos a batalha e estamos aqui tirando essa demonização que fizeram com os zoológicos aí. Vá aos zoológicos. Os zoológicos são importantes. Vá, tente melhorar. Leve seus filhos ao zoológico. É importante você levar seus filhos ao zoológico. Vá nos programas de educação ambiental do zoológico. Vá lá conhecer, vá no zoológico, vá no aquário. Isso é importante, muito importante. Vamos parar de demonizar os zoológicos. Vencemos a primeira batalha, mas ainda falta muito para a gente continuar. O Sandro ainda vai precisar de ajuda. Por isso, na quarta-feira, dia 16, estarei lá. Ainda não sei o horário, vai acompanhando aqui no canal que você vai saber o horário, tá bom? Então vai ser legal pra caraca.